Meus queridos alunos, mais uma vez vamos retomar as nossas aulas remotas. E nós vamos iniciar com potenciação, definição e suas propriedades. Então, neste caso, quando o número precisa ser multiplicado várias vezes por ele mesmo, dá-se o nome de potenciação. Ou seja, em síntese, simplificar as sequências de fatores iguais parece ser fácil, porém, a potenciação expressa uma propriedade que deve ser analisada. Assim, são pontos importantes para que os erros sejam evitados. Então, observe aqui os principais elementos, né, os números que compõem uma potenciação. Nós temos a base, o expoente e a potência. E os elementos que nós colocamos a base em relação ao expoente chamamos de fatores. Para se ter uma ideia, a propriedade de uma sequência de fatores iguais é expressa da seguinte forma. Então eu tenho aqui como exemplo 4 ao cubo, ou seja, 4 base, 3 expoente. Essa sequência aí de 4 vezes 4 vezes 4 igual a 64, é a sequência do 4 vezes 4 vezes 4, chamamos de fatores. E, no caso, o resultado, nós temos aí a potência. Nós temos alguns casos específicos dentro da potenciação, que é quando um elemento é elevado a 1, ou seja, ele terá base 1, ou seja, o próprio elemento será ele mesmo. E quando o expoente, no caso aí, é igual a zero, ou seja, neste caso, todo expoente zero será igual a 1. Eu tenho aqui alguns exemplos. 3 elevado a zero igual a 1. 8 elevado a zero igual a 1. Então, quando a base por fração, numerador e denominador são elevados ao expoente. Então, eu tenho aí 2 terços ao cubo. Então, 2 terá uma sequência 2 vezes 2 vezes 2. E 3 será 3 vezes 3 vezes 3. Então, 2 ao cubo é igual a 8, porque 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9 igual a 27. Então, essa é uma sequência onde nós podemos trabalhar a base da potenciação por fração. O numerador e o denominador são elevados ao mesmo expoente. Dentro da sequência lógica da potenciação, nós temos as propriedades operatórias da potenciação. Ou seja, é importante conhecer cada propriedade. Primeira propriedade, produto de potência de mesma base. Então, veja o exemplo aí. Eu tenho a mesma base A e o expoente no primeiro A, M, no segundo A, N. Então, o que é que se faz nesse caso aí? Quando a propriedade for produto de potência de mesma base, então conserva a base e soma os expoentes. Então, eu tenho como exemplo 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo. Qual a propriedade aí? Multiplicação, produto, multiplicação. Então, neste caso, o que é que eu faço? Conservo a base 5 e faço a soma dos expoentes. 2 mais 3 igual a 5. Então, fica 5 ao cubo. Quando eu tenho a divisão de potência de mesma base, ou seja, neste caso aí, nós temos o seguinte: o elemento A, mesma base. Então, mais uma vez, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, A elevado a N, A elevado a M. Então, nesse caso, A, M menos N. Então, um exemplo mais específico. 5 a 4 e 5 meio. Então, neste caso aí, o que é que se faz? Repete a base 5, subtrai 4 menos 2, que dá igual a 5 ao quadrado.
Quando nós temos uma potência de potência, então nesse caso conservamos a base e multiplicamos o expoente. Por quê? Temos uma única base. Então, A elevado a N, né? Parênteses, vezes N. Então A fica M vezes N. Um exemplo mais comum nós temos aí, um exemplo bem comum. 4 ao cubo elevado ao quadrado. Então 4 fica 3 vezes 2. Então neste caso vai ficar 4 a sexta potência. E a potência de um produto? Ou seja, quando eu tenho duas bases e apenas um expoente. Então nós dividimos um expoente para cada base. Então A vezes B, N é igual a N vezes Bn. Nós temos um exemplo mais simples aí. 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Então separamos no parênteses aí e fica 2 vezes 2, 3 vezes 3. E aí fazemos toda a operação. 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. Então, 4 vezes 9 igual a 36. Então, neste caso, meus amados, nós trabalhamos hoje sobre potenciação e suas propriedades.